sempre falo isso, que eu escrevia histórias dentro da minha cabeça e, de repente, parece que aquelas histórias cresceram tanto, foi tanta coisa que se não saísse, eu tinha a sensação que aquilo ia me fazer algum mal físico, sabe? E sempre tive uma relação também com a coisa de ouvir história. Eu tinha uma avó que adorava contar história. Isso eu acho que é uma coisa que talvez tenha sido mais marcante para mim do que qualquer leitura. Você abre o jornal, ali você tem, na primeira página do jornal, você tem um mundo, né? Aquilo é um mosaico, né? Você tem notícias de todos os lugares, né? Tudo que aconteceu de importante na véspera está ali impresso naquela primeira página. Então, desde essa época, eu me apaixonei pela coisa do jornal e muito rapidamente decidi que ia ser jornalista. E foi. Uma coisa é a biografia e outra é um livro de reconstituição histórica, digamos assim, embora a biografia também seja. A diferença é que a biografia é muito mais fácil. Você vai biografar uma pessoa. Então você tem aqui a data do nascimento dessa pessoa, lá na frente a data da morte. Então tudo que acontecer entre uma data e outra está valendo, né? E as pessoas que forem interferindo na vida do seu personagem, você já vai aprendendo quais são, também interessam ou não. Você vai também botando elas em contato com o seu personagem. Isso é biografia. Já um livro de reconstrução histórica, que você trata de uma época, determinada época, né, digamos, anos 40, anos 50, de ano tal, né, com muitos personagens fazendo coisas importantes, todos ao mesmo tempo. Né? Você tendo que aprender a distinguir entre aquele e outro, aqueles personagens que estão todos interagindo e fazendo coisas importantes, e como eu disse, todos ao mesmo tempo. A apuração disso é muito mais difícil. Escrever, então, é mais difícil ainda. Você tem que decidir o que você vai botar primeiro. Você está descrevendo, por exemplo, um período que durou um ano e que tem 10 coisas importantes durante o ano inteiro. Não é que uma foi em janeiro, fevereiro, foi em março. 10 coisas importantes aconteceram durante um determinado ano. É você que tem que decidir como é que você vai costurar aquilo para que o leitor consiga seguir, conseguir entender e que seja verdade. Né? E eu sempre trabalhei com a palavra, sempre fui jornalista, tradutora, né? A minha matéria-prima sempre foi a palavra, sempre gostei de escrever. Mas eu nunca, assim, escrevi e guardei as coisas, sabe, na gaveta, pensando, será que um dia eu vou publicar, não vou publicar? Eu não passei por nada disso. Eu não tinha essa ambição, sabe, de ser escritora. E aí eu já estava com quase 40 anos, quando de repente foi assim uma coisa que eu comecei a escrever quase que assim contra a minha própria vontade. E escrevi os 14 contos do Pente de Vênus, que foi meu primeiro livro. Então a ficção e a não ficção, é legal essa mistura. Eu acho que, na verdade, essas fronteiras, elas são muito tênues. E hoje em dia, eu acho que o real e o virtual estão se misturando tanto que todas as fronteiras estão esgarçadas, né? Sempre escrevi ficção, mas eu escrevi um livro de não ficção, né? Eu escrevi O Lugar Escuro, sobre o mal de Alzheimer, que é um livro de não ficção, que foi um livro que, quando eu escrevi, eu me propus a fazer assim uma memória daquela história que eu estava vivendo, que é uma história que é você ver uma pessoa importante na sua vida, no meu caso, a minha mãe, uma pessoa com quem você conviveu a vida inteira,
está ali na sua frente, né? Fisicamente, e ela não existe mais, ela se transforma em outra pessoa, é uma coisa quase sobrenatural. É uma experiência tão impressionante que eu tive necessidade de escrever, de passar isso para o papel, porque eu tenho com escrever muito essa relação assim de tirar as coisas de dentro de mim, botar no papel como se fosse assim para quebrar o encanto. Eu comecei a reparar, né, uns 4 anos, que quando se falava em determinadas canções da música brasileira, que eu, por acaso, gostava, a Elô gostava, a gente ouvia de vez em quando, mas não eram coisas assim que você pegava os livros de história da música brasileira, parecia que havia um hiato, assim, que ninguém precisava dar bola. Entre, assim, uma certa fase ali que o samba começou a ficar meio por baixo, em 1945, 46, por aí, de repente os livros que vinham até então contando a história detalhadamente, já pulavam direto para a Bossa Nova, em 1960, digamos. Ou seja, o que aconteceu nesse interregno era como se não existisse, né? E isso por autores, né, respeitáveis, né, pessoas que nitidamente conhecem e tudo mais. Aí era o samba-canção, quer dizer, que vigorou nessa época, né, que foi uma espécie a grande música nacional nesse período, comercialmente falando, dominava o mercado assim, de maneira esmagadora. Exatamente qual foi o período? Eu considero, no livro, entre 1946 e 1965, que foi o período em que esse estilo de música, que já existia desde o final dos anos 20, foi praticado por Noel Rosa, Ari Barroso e outros, nesse período, 46 a 65, foi quando esse estilo finalmente encontrou um lugar ideal para existir, que era a boate. Pensando nisso, por que esse repertório, por que pulam, né? É como se não existisse esse período da vida brasileira. Então, como é que eu vou contar essa história? Aí, de repente, você te vem à cabeça assim, os personagens dessa história. A outra coisa é o seguinte, essa história aconteceu num período da vida brasileira, a partir de 1946, a queda da ditadura do Getúlio, a redemocratização, as eleições, né, o governo do Juscelino, primeiro a volta do Getúlio, o suicídio do Getúlio, o governo do Juscelino, vem a renúncia do Jânio, aí vem o parlamentarismo, aí vem o Jango, aí vem finalmente o golpe militar. Ou seja, um período muito movimentado da vida brasileira e eu comecei a imaginar se não havia relações entre o poder, digamos assim, e esse ambiente das boates onde se dava o samba-canção. Havia uma interação muito grande entre a boate Vogue, que era a principal boate, e o Palácio do Catete, onde era a sede do governo. Não só os granfinos, né, tinham acesso aos corredores do Catete, como o Catete também saía de lá e ia para o Vogue, né? Como, por exemplo, toda noite, por exemplo, a Lourdes Lessa, secretária particular do Getúlio, ia à boate Vogue, porque ela namorava um jornalista que estava todo dia lá, ela chegava todo dia 1h da manhã. Então, essa relação entre o poder e o prazer, também eu imaginei que fosse uma coisa importante, né, e era realmente, tem 1000 exemplos no livro, né, de coisas que aconteceram, envolvendo gente no poder com as boates, né, com o pessoal das boates, e tendo como pano de fundo de tudo isso o samba-canção. Você conseguiu traçar uma geografia do Rio de Janeiro através da história das boates, né? Como é que você conseguiu fazer isso? Assim como eu falei, vocês não ligavam para a música, como é que vão ligar para o ambiente onde essa música se dava, né? Então você não tinha literatura nenhuma sobre a coisa das boates. A única coisa que eu sabia é que as boates, 90% delas, eram em Copacabana. E como é que eu sabia disso? Porque eu não sabia, você nunca ouvia falar em boate em Ipanema. Em Ipanema só foi ter boate, eu aprendi isso no tempo da Bossa Nova, só foi ter boate em 1968, né? Ipanema era um bairro absolutamente provinciano, né? Um bairro de familiar, né? Muito bom para quem gostasse de praia, de tocar violão, mas era uma coisa assim que não tinha vida noturna. O Leblon, então, esse não era não tinha nem sido colonizado ainda. Então você tinha boates em Copacabana, muitas, e tinha uma outra no centro da cidade, né? Night and Day, aquelas coisas. Mas, como é que eu vou descobrir direito onde são essas boates? Onde era a boate Vogue, né? Que não está em mapa nenhum, né?
Então, é o seguinte, eu contratei uma pesquisadora, minha amiga lá no Rio, a Silvia Regina de Souza, ex-funcionária da Biblioteca Nacional, para ficar ligada na hemeroteca da Biblioteca Nacional, na internet. Você tem toda a Biblioteca Nacional hoje digitalizada. Então, eu quero que você ache para mim aqueles anúnciozinhos que saíram no jornal. Hoje no Vogue, o Dick Farney, hoje no Casablanca, o fulano de tal, hoje no Sacha, não sei quem. Publicavam esses anúnciozinhos que o pessoal de imprensa chama de tijolinho. E, inicialmente, a minha ideia era essa, era fazer um levantamento dessas boates para ilustrar o livro, né? Ficar bonitinho no livro, botar aqueles quadradinhos e tudo. Como, aliás, foi feito, né? Mas foi feito, né? Mostra aí, Afonso. Pega o livro. Abre a capa. Os dois lados são diferentes. São diferentes, Essa primeira aqui, na mão direita do Afonso, são os tijolinhos das boates entre 1946 e 1955. E o outro lado, entre 56 e 65. Ninguém percebe isso, né? Quando eu digo, que interessante, mas deu maior trabalho fazer isso, mas ninguém percebe. Mas o importante da captura desses tijolinhos, que acabaram, né, fazendo essa coisa charmosa aí na contracapa, no verso da capa do livro, me ajudaram muito, porque por esses tijolinhos, eu fiquei sabendo onde ficava tal boate, que essa boate existiu, quando começaram a aparecer nos jornais os tijolinhos daquela boate, quando pararam de aparecer, significando que a boate fechou. De repente, naquele endereço onde tinha boate X, essa fechou, mas abriu uma outra, no mesmo endereço, né? Então, durante 3 anos, eu brinquei de ficar descobrindo... E quem se apresentou em cada uma delas também, né? Quem se apresentou em cada uma, mas aí enfim, isso aí balizou o trabalho de uma maneira realmente extraordinária, né? E a música brasileira é riquíssima, principalmente a partir de 1930. Veja bem, antes já tinham sido feitas coisas extraordinárias em música brasileira. A gente não sabe, mas a música brasileira, desde a chegada do príncipe regente Dom João, a chegada da corte, quando ele chegou aqui, ele encontrou um compositor, que era o padre José Maurício, que nunca tinha saído do Brasil, ficou besta com o padre José Maurício. O padre José Maurício era 10 vezes melhor do que o compositor oficial da corte que ele trouxe com ele, né? Tanto que o padre José Maurício foi muito perseguido por esse compositor português que veio com a corte. Depois o padre José Maurício foi para Portugal ensinar os portugueses lá como é que se fazia música. Aí você tem, a partir da Chiquinha Gonzaga, em meados do século XIX, uma linhagem extraordinária, né, de música brasileira, já uma música sincopada, né, uma música de bossa, digamos assim, que continuou, e também de uma música romântica, que continuou durante toda a segunda metade do século XIX e avançou pelo século XX na forma de valsas, de modinhas, de canções. Sabe que você tem esses registros sonoros todos aí, que muita gente cantou essas coisas daquela época. São canções extraordinariamente bonitas. O Tom Jobim e o Vinícius de Moraes, quando criança, né, o Vinícius, nascido em 1913, e o Tom em 27, eles foram criados, né, ouvindo as suas tias cantando e tocando ao piano essas canções e valsas e modinhas do começo do século. Você tem, a partir dos anos 20, uma quantidade enorme de outras valsas, e aí já essa altura de foxes, né, que se tornaram uma música brasileira também, e de grandes canções românticas. Aí, quando vem o samba, no final dos anos 20, você tem, de repente, toda uma... Bom, para não falar no choro, ou seja, a história da música brasileira é uma história maravilhosa, é uma história riquíssima, né? Aí, nos anos 30, você teve, de repente, todos aqueles compositores trabalhando ao mesmo tempo, né? Noel Rosa, Ari Barroso, Lamartine Babo, João de Barro, Custódio Mesquita, Assis Valente, aí daí a pouco me apareceu Dorival Caymmi, ou seja, Wilson Batista. É uma quantidade de grandes compositores e de grandes músicas só comparável à da música popular americana, sendo que nós nunca tivemos nem sombra do poderio industrial da música americana, que sempre contou com o cinema americano, né, com a quantidade monumental de material que davam de graça para as revistas brasileiras, publicar aqui de graça. Ou seja, nós nunca tivemos isso, para não falar no mercado, né?
que aqui era muito pequeno em comparação com o americano. Lá, por exemplo, você vender 1 milhão de discos era de uma hora para outra. Aqui, na mesma época, você vender 1000 discos era diferente. Você não tinha nem como... Por exemplo, um disco saía do Rio, só ia chegar em Belo Horizonte daqui a um mês. Só ia chegar na Bahia daqui a 6 meses, por precariedade de meios de transporte mesmo, para não falar dos meios de comunicação. Então, a história da música brasileira é absolutamente genial e cada época, cada período da música brasileira tem o seu valor, e a sua importância e a sua autossuficiência. Então, eu acho que a criança, quando ela é exposta à leitura, quando ela é incentivada, é muito difícil ela não gostar de ler, porque é uma coisa tão boa. Não importa o formato, o livro vai desaparecer, vai virar virtual, não importa. O que importa é a fantasia, né? Você está lendo uma história e está viajando com ela, sem fronteira nenhuma, não tem fronteira para o pensamento na hora que você está lendo. Então, se a criança descobre a magia disso, ninguém mais segura. Eu aprendi a ler de 4 para 5 anos. Aos 5 anos já lia perfeitamente. Ganhei meu primeiro livro no dia do meu aniversário de 5 anos, Alice no País das Maravilhas, que eu li, gostei muito de ter lido aquilo. Pedi ao meu pai para comprar um livro para mim, ele foi comigo para a livraria, comprei Tarzan, o Filho das Selvas, Edgar Rice Burroughs, livros esses que eu tenho até hoje.